Senta que lá vem papo bom! Antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, no especial Dia das Mães, dessa primeira temporada, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, Família Madalosso, Ali Francanossi do salão To You Hair Salon, Animale Patti Batel, Dior Beauty, André Bartolini, Esmo, Gotti Seguradora, PID, pulsionando o seu desenvolvimento. Ih, tá esquecendo o Dr. Victor, querido da St. Paul. Da Clínica Armo, Dr. Victor da Clínica St. Paul. E esses patrocinadores incríveis, apoiadores, que desde o início aí estão acreditando nesse projeto que a gente está fazendo com tanto carinho e com tanto propósito de levar um pouco de inspiração para você que está aí em casa e que sente muitas vezes as dores do peso da vida, né? Dos estímulos da vida, das nossas vivências. Afinal de contas, estamos aqui a serviço e não a passeio, e às vezes a coisa aperta. E a nossa convidada de hoje entende muito bem disso, porque a vida também é um ótimo terapeuta. E de vez em quando forja a gente através das lições que ela oferece. Se não desistirmos, nos resta o quê? Encararmos. E foi o que ela fez aí na trajetória dela. E hoje ela vem com toda a sua beleza, seu carisma, sua boa vontade de estar aqui conosco, dividir um pouco dessa história cheia de coisas lindas e de um fruto maravilhoso que ficou dos desafios que ela enfrentou. Com a gente, então, hoje, a Victória Ciruelo. Seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou amando estar aqui com vocês. Quero parabenizar pelo podcast. Eu tenho acompanhado, tenho visto cada uma das convidadas. E é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Victória Ciruelos. E tenho 24 anos, já sou mãe. A gente vai contar um pouquinho sobre isso hoje, né? Mas quero desejar a todos que sejam bem-vindos também à minha vida, um pouquinho disso tudo. E acho que vai ser gostoso, né? Vai. A gente já tava num papo bom aqui antes. Eu falei, e agora? Já foi gravado? Porque a conversa tava boa, né? Mas a gente vai falar de novo, porque vocês não podem perder esse pedacinho que a gente já conversou. Com certeza. E antes de darmos continuidade, quero pedir a gentileza e o favor e o carinho de vocês de curtirem, de compartilharem para outras pessoas que vocês sintam que faça sentido, de se inscreverem, de ativarem as notificações e de continuarem aqui conosco também, mandando sugestões sobre temas, pessoas. A segunda temporada tá vindo aí, tá vindo com um pouquinho de teoria, uma teoria descomplicada, um pouco de psicologia do dia a dia, né? De maneira mais tranquila de ser entendida, sem esses nomes difíceis e técnicos, só para que vocês possam entender o tão complexo que é e tão maravilhoso que é o desenvolvimento humano. Então, conto com vocês aí, né, pra gente dar continuidade nesse projeto. Vamos lá, Vic, me conta um pouquinho sobre o que te trouxe aqui, né, nesse momento de vida que você está. Bom, eu vejo que a gente agora, aproveitando essa pegada de Dia das Mães, eu vejo que depois que eu me tornei mãe, eu tenho valorizado cada vez mais você estar em constante movimento e adaptação e se conhecendo. A gente até estava, antes de começar aqui, falando um pouquinho sobre hobbies e estratégias para aliviar esse peso do dia a dia, né? Que cai realmente sobre os nossos ombros. E nem falando só profissionalmente, mas emocionalmente e socialmente também. Então, hoje eu realmente vim aqui compartilhar com vocês um pouco, assim, de toda essa experiência que eu tive como mãe aos 20 anos. Eu não estava casada, não estava dentro de um relacionamento estável como um casamento. Então, isso foi um desafio muito grande que eu tive no começo, assim, da minha vida adulta, que foi quando realmente você começa a entender o que é assumir responsabilidades. E, na época, foi algo que me pegou, assim, muito de surpresa, totalmente desprevenida, mas também eu entendi naquele ponto que realmente a vida, ela te cobra um preço. E não é um preço caro, mas é um preço justo pela alegria que ela te traz. E eu vejo que, assim, sempre tem duas maneiras de você olhar. Você ser a vítima ou você ser o grande protagonista da tua vida. E eu escolhi ser essa pessoa. Então, eu sou muito feliz com as decisões que eu tomei lá atrás. Assim, quando eu engravidei do Theo, eu tinha 20 para 21, já nem me lembro mais, faz tanto tempo. 20 para 21, e tive ele, ai, gente, juro, minha cabeça tá tão ruim, mas eu acho que eu tive ele com 20 ou 21. Ele tá com 3, eu tenho 24. Eu tive ele com 21. Então, foi uma fase muito doida, assim, da minha vida, sabe? Mas foi ali que eu entendi que a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes. Então, nada adiantaria eu tentar remediar aquilo ou negligenciar essa situação, porque com certeza a vida me cobraria de uma outra maneira
em outros dias, outros anos, né? A gente nunca sabe. E também viver no e se, acho que me mataria. Tipo, aí se tivesse sido desse jeito, e se tivesse, sabe, conhecido e feito. Então, isso pra mim, na época, fez muito sentido. Foi a época que eu comecei a realmente me aproximar de Deus. E voltei pra igreja, voltei a ter esse momento mais íntimo com ele, que também foi algo que mudou a minha vida. Hoje eu até tenho um grupo de oração que tem mais de 550 mulheres hoje, e o Florescer, até se alguém quiser participar, se chama @o Grupo Florescer, tá no Instagram, é só você clicar ali na link da bio pra ir pro WhatsApp, e ali a gente conversa muito sobre isso, assim, sabe, com as meninas, sobre as histórias de cada uma. Mas esse meu começo de vida adulta, assim, foi sempre muito... Foi conturbado. E hoje eu acho que eu consegui, sabe? Engatar a marcha direitinho. As coisas vão se acomodando com o tempo, né? Completamente. Mas aos 19 anos, a gente tem uma sensação, uma pressa para que as coisas aconteçam, né? Uma velocidade desmedida até, de querer Com realmente... certeza. Se sentir segura, se sentir resolvida, se sentir pronta, que não é real, né? Claro que a gente vai pôr em proporções, né? Aos 40 ou aos 20, também a gente só viveu 20 anos, né? Então é diferente. Existe uma arrogância também, né? Existe uma prepotência. Uma prepotência de achar que eu vou dar conta ou que comigo não vai acontecer. Mas e a gravidez vem muitas vezes desse comigo não vai acontecer, né? Você comentou da gravidez e você comentou que não era de um relacionamento. Você vem ali, então, sai da terceira infância, ali 12, 13 anos, entra nessa puberdade. Quando você está prestes a entrar na tua adultez, né, vem o Theo. O Theo, a gravidez do Theo, ela veio para te amadurecer na marra ou você já tinha lidado com coisas antes que foram te preparando para isso? Eu já tinha lidado antes com algumas coisas. Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu entendi nova que se eu fosse boa em resolver problemas, tipo, para outras pessoas, eu teria os meus problemas resolvidos também. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu procurava muito aprender e entender o que era a necessidade do outro. Então, eu comecei a lidar com esse tipo de... Não eram problemas reais, assim, tipo... de próprios das pessoas. Mas era de negócios, era de vendas, era de coisa. Minha mãe sempre me incentivou para esse lado. Então, eu desde nova comecei a trabalhar e eu entendi isso. E para mim fez toda a diferença no meu caminhar da vida, porque eu comecei a não me desesperar perante uma situação que eu não conhecia. Isso me tornou uma pessoa muito curiosa. Então, tudo que acontecia, seja com um cliente, com uma amiga ou alguma coisa, eu procurava entender qual seria a solução para aquela situação, de uma maneira que eu não precisasse enlouquecer para resolver ela. Então, às vezes, trabalhar de uma maneira mais, assim, funcional. Então, essa minha adolescência, assim, dos 15 aos 18 anos, eu fiz muito isso. Eu trabalhei com várias pessoas, com várias marcas. Eu trabalhava como influenciadora digital, então eu já negociava meus próprios contratos, eu já recebi muitos nãos nessa época. Eu tive esse amadurecimento muito bom, que moldou muito o meu caráter, moldou muito como eu olhava para as coisas e me fez um pouco destemida, sabe? Então eu não tinha mais aquele medo do tipo assim, se eu errar? E se eu não der conta? Tipo, não tinha mais essa opção, tinha que dar conta. Porque eu já tinha assumido um compromisso muito maior com alguém, com alguma empresa, com alguma coisa. Então, não tinha como eu deixar alguém na mão. E isso vem muito dos meus pais, que eles sempre foram muito justos no seguinte sentido de que a sua palavra é quem você é. Então, muito vem disso. Então, nessa adolescência pré-adulto, eu tive bastante esse cenário de vida. Então, eu já trabalhava. Na época, assim, para mim foi um marco muito, muito legal. Eu fui capa da Top View num ano, não me lembro qual foi o ano, como uma das 10 melhores influenciadoras de Curitiba. E eu tinha 18 anos. Então, tipo, pra mim, esse foi um reconhecimento muito legal que eu tive. Hoje, o ser influenciadora, acho que virou uma parte de mim, mas não é aquilo que eu amo fazer completamente. Hoje, eu tô muito dentro das empresas, só que eu vejo que esse cenário todo me preparou para o momento que eu tô hoje. Como eu tava falando pra vocês, eu tenho muita responsabilidade dentro das empresas. Eu trabalho nas empresas da família, na Hot Floor, que é de piso aquecido, e na Smartly, que é uma startup de tecnologia de inovação. Então, é totalmente diferente do mundo da moda e do mundo do direito, que eu sou formada em direito. Tô terminando agora.
Mas essa primeira parte de vida, assim, do trabalho, de tudo, foi muito importante para eu aprender a assumir essas responsabilidades, sabe? Então, essa mentalidade muito de eu ser 100% responsável pela minha vida e pelos resultados que eu colho e pelas atitudes que eu tenho e pelas consequências que eu arco, foi muito dessa época. Eu recebi muito não, eu aprendi muito, eu errei muito. Foi uma época que eu, até alguns anos atrás, que eu não tinha ressignificado tudo isso, eu tinha vergonha de algumas coisas que eu olhava, eu falava, nossa, eu não acredito que eu fiz isso naquela época, que eu agi de tal maneira, tipo, imaturidade pura. E depois que você vai amadurecendo, você vai reconhecendo essas coisas. E você vê que não tem... todo mundo erra, não tem esse... E tá todo mundo tão preocupado com si mesmo que também as pessoas nem lembram mais, sabe? Tipo, uma coisa que passa. Vai lembrar fragmentos do que viu ou nem e lembra. julgou, se quer lembra, né? E o que estimulou você a iniciar uma vida profissional tão cedo? Minha mãe, na verdade, sempre foi uma pessoa muito instigadora, assim, desse meu lado. Eu, desde pequena, eu sempre fui, assim, muito desapegada com essas coisas, sabe? Eu gostava de fazer eu sempre fui muito criativa. Então, eu fazia... Eu lembro que uma época eu vendia chaveirinho na escola, fazia tererê nas minhas amigas, levava as miçangas e tal. E a minha mãe sempre olhou para isso de uma maneira positiva e instigou esse meu lado. Tipo, aproveite a oportunidade que você tem. Que na época, o que aconteceu? Eu estava fazendo meus 15 anos e a festa ia ser muito grande, muito legal e tal. E na época foi mesmo. E as pessoas sempre vinham me perguntar sobre a festa. Então, daí eu comecei a postar sobre a minha festa. Comecei a postar e daí minha mãe falou pra mim, Vitória, você tem talento pra fazer isso, porque você mostra com naturalidade. Cara, a mãe sempre vai incentivar, né? Você que diga, né? Mas cara? quando a gente acha que não é adequado, a gente também fala. Também fala. Né? Isso aí não é pra você, não. Com certeza. Pelo menos eu faço isso, né? Mas eu acho que faz parte do papel, né? E daí, na época, teve essa questão dos meus 15 anos. Aí a minha mãe enxergou uma oportunidade de negócio, minha mãe muito rápida. Pegou e falou, Vitória, use tua energia, porque a gente com 15 anos faz nada, né? Fica de manhã na escola, à tarde fazendo nada. Aí ela me arrumava evento pra ir, me arrumava parceria. Aí eu fiz muitas boas parcerias. Até o André Bartolini foi uma das minhas primeiras parcerias que eu tive. O André é criativo, né? Ele é mil ideias. Eu falo, cada sentada pra maquiar lá, são 5 projetos. Não dá pra conversar com ele, porque você sai de lá, tipo assim, com a cabeça pilhadíssima. Tipo, como é que eu vou botar tudo isso em prática? E querendo botar ainda, o que é pior, né? Porque todas as ideias são boas, né? Mas o André foi essa pessoa pra mim, lá atrás. Ele foi o primeiro maquiador que me abriu portas para parcerias, assim, então foi muito legal. E eu vejo que tanto com ele quanto com o Jeff Salles, que é um cabeleireiro também que na mesma época... Que é maravilhoso também. Até hoje o Jeff me atende, o André também vai e vem me atende, mas até hoje eu tenho parceria com o Jeff. Então, tipo, isso é uma coisa muito legal, que eu vejo que 10 anos se passaram e a gente ainda mantém a bancada dele lotada. Assim, ele gosta de falar que eu sou a referência de cabelo dele há 10 anos. Sim. E eu falo graças a vocês que acreditaram em mim, né? Porque acho que vem muito disso, sabe? Então, na época eu comecei a postar sobre os meus 15 anos e alguém me mandou mensagem para fazer uma parceria X, uma parceria Y. Eu aceitei, na época eu não cobrava nada, não fazia. Era só realmente um benefício que eu ia ganhar, né, com aquilo. E foi crescendo. O Instagram começou a bombar, marcas começaram a me chamar. Aí eu tive uma experiência muito legal que uma das minhas melhores amigas hoje, que é a Priscila, ela é mais velha, ela é amiga da minha mãe, era amiga da minha mãe na época e virou uma das minhas melhores amigas. Depois, anos mais tarde, a gente foi morar juntas na Itália, tirar 2 meses sabáticos ali. E na época, a Pri, ela viu que eu estava muito ativa e falou, olha, você quer uma oportunidade legal? Ela era diretora-geral da Versace no Brasil, da operação. E ela falou, vem aqui me ajudar em alguns eventos. Daí eu fui para São Paulo, para o Rio, aqui em Curitiba, quando tinha a loja da Versace lá no pátio. Ela falou, e você veste a roupa da Versace, faz um conteúdo aqui e eu te uso de modelo. Falei, perfeito. Tipo, e as coisas são muito assim no começo. Você vai dando baby steps. E eu tinha, acho que 16 anos, 16, 17 anos na época. Então, pra mim foi muito legal. E curtia fazer. Curtia muito, porque pra mim era muito bom estar posicionada naquela maneira. Com a Pri,
Em específico, eu aprendi muito sobre o mercado de luxo, coisa que me ajuda muito hoje, que eu trabalho no mercado de luxo, mas num outro segmento, né, na construção civil. Mas muito do que eu aplico hoje, eu tenho de bagagem de lá atrás. E eu vejo que as pessoas... Até uma crítica, assim, hoje para as coisas de hoje em dia, que as pessoas têm muita pressa, sabe? Para as coisas acontecerem. E, na verdade, não. Assim, tem muitas coisas que você só aprende fazendo ali, no dia a dia, sabe? Então, acho que muito mais vale do que um curso, né? Tipo, de 5 anos numa faculdade, numa prática intensiva de conhecer pessoas e gente, negociar e... Muito isso. Absorver tudo que acontece ao teu redor como oportunidade de conhecimento, de desenvolvimento, né? Porque é isso que a gente estava falando antes. Às vezes a gente está tão distraída dentro da nossa necessidade de controle, de rigidez, que não consegue perceber as oportunidades que estão ao redor, né? Como isso. Sento ali com o André, tem tanta oportunidade que se a gente for fazer... Nossa. Eu quero fazer uns 2, 3 projetos com ele de fato, porque realmente são projetos muito bons. Mas é estar a serviço, estar disponível, porque o que mais estaremos fazendo se não desfrutando e aproveitando a vida? Né? Mesmo certeza. Quando há dor no processo, porque ela vem por algum propósito também. Vem, totalmente. Eu acho que assim, a dor ela é relativa. Em grau e gênero, assim, porque você tem várias vertentes da vida, né? Você tem ela no âmbito pessoal, profissional, social. Então, assim, você se decepciona com uma amiga, aí você se decepciona com um namorado, aí você se decepciona, sei lá, com um contratante ou com um cliente. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela de uma maneira que ela não vire um monstro 7 cabeças na nossa vida. E acho que muito disso, graças a Deus, assim, eu falo que eu aprendi essa questão do ser 100% responsável pela minha realidade lá atrás, porque isso moldou muito como eu olho pra dor. Eu não olho pra dor nunca com uma ingratidão ou com alguma coisa do tipo... Ai, que ódio que eu tô passando por esse processo, tá? Eu não queria estar passando por isso. Eu olho pra ela sempre pensando, de alguma coisa eu vou aprender e isso daqui vai ser alguma coisa que lá na frente eu vou entender por que eu tô passando. Então, isso assim... É batata. Nunca aconteceu nada na minha vida, desde que eu me conheço por gente, que de algo eu não superei e eu me tornei uma pessoa melhor. Então, isso, a gravidez me ensinou muito também. A época que eu engravidei com 20 anos foi... Eu tava namorando, mas era um relacionamento, assim, novo. Eu era imatura. O rapaz que tava comigo, o pai do Theo, ele é muito bom pai, graças a Deus, super presente na vida do Theo. Mas também tava num momento de vida diferente. Então... Pegou todo mundo de surpresa, sabe? Meus pais, eu morri de medo da reação dos meus pais. A minha mãe teve a melhor reação do mundo. Disse que tava amando ser avó e tal, mesmo antes. Essa aqui é o que ela mais me pede. Agora eu já aceitei que eu vou ser avó perto dos 50, então eu já fiz planos. E agora eu vou viver. Então, quando eu voltar, por favor. Né? Você sabe que depois os teus planos vão mudar? Minha mãe sempre fala. A minha mãe tinha uma brincadeira, uma vez a gente foi esquiar. Quando eu tinha, acho que, sei lá, uns 14 anos, a gente foi fazer essa viagem. Eu nunca me esqueço que ela falava assim, as criancinhas, né, tipo Europa, eles passam esquiando, mas são crianças de 2 anos. Esquiam melhor que a gente. Aí eles passavam, zum, 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 e minha mãe com raiva, assim, largando os bets, falando... Eu juro por Deus que o dia que eu for avó, quando meus netos tiverem 3 anos, a primeira viagem que eu vou levar internacional deles é esquiar, aprender a esquiar, pra eles nunca passarem a raiva que eu tô passando vendo essas criancinhas passar por mim. Deu brinco até hoje com ela. Eu falei, você pediu tanto, você falou tanto lá atrás que hoje você tem um neto, graças a Deus, você tem a oportunidade de levar ele pra fora. Coisa já estamos até marcando essa viagem. Coisa boa. Então, e a vida vale a pena por isso, né? A gente poder aproveitar e fazer valer a pena nessas oportunidades. Total. Né? E você, por ser uma figura pública de muitos anos, né? Eu conheço o André por conta de ver os seus stories postando ele. Eu também, André. Então, e eu queria saber, assim, porque você tá nesse meio do digital há muitos anos e você é uma pessoa que é muito conhecida em Curitiba também. E acho que nós duas podemos falar com propriedade. Curitiba, fofoca rola, demais, solta. Não tem ideia. E é muito boato. E o pessoal é amargurado, vai falando coisa que não é verdade. E... Ando tão ocupada sendo feliz que nem tô sabendo dessa fofoca. Graças a Deus. Tem muitas. E eu queria saber pra você como foi pra você, antes de ter o Theo, lidar com esses boatos, que muitas vezes não eram verdade, né? E muitas críticas também. Mas também na gravidez, porque eu lembro
de muitas pessoas espalharem muitas mentiras, coisas que são muito inverdades, assim, que não é necessário falar com uma pessoa que tá grávida, sabe? Que não é necessário falar da vida dos outros, Exato. né? Eu vejo que assim, sempre tem o ofendido e o ofensor, né? Uhum. Mas eu acho que a gente não pode olhar para as coisas dessa maneira. O que eu sempre me pensei muito é que eu me coloco muito no lugar do outro. Então, assim, sempre que eu vou fazer uma fofoca, eu me pergunto, a pessoa está consciente daquilo que ela tá fazendo? Se ela tá 100% consciente mesmo assim, acho que ela até merece essa fofoquinha, sabe? Mas não uma negativa, não me leve a mal, mas assim, tipo, aquelas coisas que acontecem, a gente conta e tal. Um julgamentozinho. Mas assim, quem nunca espalhou uma fofoca por ingenuidade? Tipo, nossa, gente, não ficou sabendo de tal fulana, ciclano, chega que na aprontou gente, tal. a gente só vai repassando. Você só repassa. Então, assim, é uma coisa muito automático da sociedade num todo. Eu não falo nem só de Curitiba, eu acho que do Brasil todo. Eu tenho muitos amigos de fora e a gente sabe, assim, ver que mesmo que as coisas não aconteçam daquela maneira, as pessoas falam e contam e tudo. E na época que eu tava grávida, tiveram muitas especulações. E o que me chateou só foi que foram especulações em relação aos meus valores, sabe? Isso que me feriu. Porque eu sempre deixei muito clara a minha postura e eu sempre fui muito honesta, tanto com amigas quanto com parceiros, com gente conhecida. Eu sempre fui muito sincera e eu sempre levei muito a sério o nome e as coisas que eu falo. Então, na época, o que me chateou mais foi a maneira como foi colocado, como se eu não tivesse sendo uma pessoa... Como se eu não tivesse sendo uma pessoa honesta ou alguma coisa do tipo e tal. E eu não levo com mágoa nada disso que aconteceu. Na época também eu super entendi, foi extremamente compreensiva com a situação. A gente até levou na brincadeira e tudo, mas o que eu vejo muito é que a gente fala muito na ingenuidade. E a gente não imagina que isso vai chegar no ouvido da pessoa que está sendo fofocada e que isso vai refletir de uma maneira tão incisiva na vida dela, sabe? E assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho uma estabilidade emocional incrível. Eu sou zero de me abalar. Eu não tenho esse problema, eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui muito firme e sei a pessoa que eu sou. Até me pergunto assim, tipo, você não fica chateada quando acontece? Cara, até fico, mas eu tenho tanta certeza da pessoa que eu sou. Eu sei que eu sou tão firme, eu sei que eu sou tão boa, que ninguém vai me confundir com ser boba, com boa. Sim. Sabe? Então eu sei que eu sou boa. Né? É uma linha tênue. E eu sempre fui muito boa, mas eu não sou boba. Então, assim, a pessoa faz isso comigo, ela vai fazer uma vez. Mas é o suficiente. É o suficiente. E eu não tenho... Então, eu nunca tive esse problema com fofoca. Eu sempre soube lidar muito bem com isso. Mas eu entendo muito também de olhar para o lado do outro e pensar. A pessoa, na época, várias pessoas fizeram, mas assim... Um específico que me incomodou mais era uma pessoa mais próxima e tudo, mas é uma coisa que na época eu entendi, eu pus um pouco os chinelos da umidade, entrei no papel dela e falei, cara, ela não falou por mal, sabe? Não foi uma coisa que ela quis me cutucar, ou que ela queria que eu ficasse sabendo, ou alguma coisa do tipo. E a gente sente quando é assim, né? Mulher é muito sensitiva também. Sim. Foi uma coisa que, pelo infortúnio da vida, eu fiquei sabendo quem era. Nem fui atrás, chegaram me falando. Então, coitada, a pessoa também imagino que tenha ficado se sentindo muito mal com a situação. Aí, acabou que eu conversei com a pessoa na época e, assim, vida que seguiu. E o que eu sempre deixo muito claro é que, assim, a gente não precisa falar mais alto pro outro entender que a gente é o que é, ou, né... O silêncio muitas vezes fala muito, né? Muito. E eu sempre falei, assim, até uns tempos atrás eu estava falando bastante sobre comunicação no Instagram. E eu sou muito uma pessoa que eu prefiro ficar calada do que falar besteira, sabe? Então, até na época eu tive uma conversa muito sensata com essa pessoa, com várias pessoas, na verdade, sobre o assunto. E eu falei, olha, eu não vejo problema de você falar, assim. Eu só queria que vocês entendessem que eu tô num momento muito delicado da minha vida e que isso não vai interferir no resultado final. Então, assim, não contribui nada. Muito mais disso sobre a pessoa que fala. E muitas vezes eu também já estive nesse lugar. Todas nós, a gente já passou uma fofoca sem pensar que se ia ter algum tipo de consequência ou não. Então, diz muito mais sobre a gente, o momento de vida que a gente está, do que sobre a situação num todo. Então, na época, eu sempre levei as coisas dessa maneira. E depois que o Theo nasceu, tudo se acalmou.
Essa época que saiu essa fofoca maior, eu tava com 9 meses de gravidez, então tipo, foi um momento muito chato. E eu olhei e falei, ai, gente, muito insensível tudo isso, mas paciência, né? O que eu posso falar, o que eu posso mudar? E a minha vida seguiu, a dela também, a das pessoas, no caso, também. E a gente até se falou depois, sem problema, assim, não sou rancorosa também. Eu vejo que a gente tendo uma boa inteligência emocional para lidar com algumas situações que nos incomodam, a gente segue a vida assim, ó. E uma altivez emocional, ela nos protege dos efeitos do arrependimento, né? Total. Então, a vergonha, ela é um presente porque ela te baliza sobre o teu código de ética. Eu né? agradeço toda vez que eu sinto vergonha, porque eu sei que eu aprendi uma lição valiosa. Não é um balizador maravilhoso que, Maravilhoso. eita, alguma coisa que feriu meu código de ética, né? Total. Agora, o arrependimento, ele é definitivo, né? Ele é... Porque você Você não tem carrega. como mudar mais aquilo. Já foi, já já gravou, foi. já ficou, né? Então, até por isso que eu acho que a gente não tem que levar as coisas muito com 2 pesos, 2 medidas, porque muito a gente vê que hoje a sociedade que a gente convive é uma sociedade que ela tá, assim, emocionalmente abalada. A gente vê as pessoas hoje em dia com muitos problemas emocionais, levando para todos os âmbitos da vida. Então, assim, eu vejo que às vezes alguém no trabalho tá chorando por alguma coisa que eu falei mais séria, mas eu sei que o problema não é comigo, é a pessoa que ela tá abalada emocionalmente, então ela recebeu aquilo de uma maneira diferente. E eu procuro sempre deixar isso muito claro quando a gente conversa com um funcionário, com uma amiga, com um colega, com qualquer pessoa. Porque as pessoas tendem a levar tudo muito sério. Eu acho que a vida já é tão séria. Vamos ser mais leve, sabe? Sim. Leva numa boa, aprende com a lição, fica quieto um pouco, escuta mais. Isso eu falo muito para as minhas amigas, assim, a gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa, ainda mais com relacionamento, filho, vida, no geral. Eu sempre falo, cara, sejam as pessoas que façam as perguntas e escutem com paciência. Porque toda vez que a gente quer falar mais do que o outro, a gente se arrepende no final. Porque você não aprendeu nada e com certeza alguma besteira você falou. E esse impulso, ele de certa forma é uma maneira de se permanecer inconsciente, né? Total. Que a hora que você dá o espaço entre uma fala ou entre algo que te acontece, para daí então você responder, você consegue oxigenar a reação que você vai ter sobre aquilo, né? E como que ficou a mulher com a vinda da mãe? Gente, essa foi assim, me assustaram muito quando eu tava grávida em relação a isso. Tipo, todo mundo que eu conversava, assim, de amigas da minha mãe, geralmente eram amigas da minha mãe, porque como eu fui uma das primeiras da minha turma a engravidar, eu tinha pouca referência de mulheres mais novas, grávidas, no mesmo timing de vida que eu, e né, sofrendo os meus problemas e etc. Então, eu recebi conselhos, muitos conselhos valiosos, outros nem tanto. Eu vejo que a gente tem que, quando tá grávida, a gente tem que sempre entrar por ouvido e sair pelo outro. Fazer os macaquinhos orientais, gente, né? falam tanta besteira. Só que eu vejo que eram muitas coisas que as pessoas tinham sofrido, não tinham resolvido dentro de si e passavam adiante. Então, não faça cesárea porque vai ficar acabado o teu corpo. Ou não faz a parto normal porque você é muito nova. Tipo, o tempo todo um pitaco que você não estava esperando. E eu sou, assim, eu não sou uma pessoa de discutir. Então, eu ouvia com calma, pois bem, muito bem, tal, obrigada pela indicação e tal. E na época, me deram muitos conselhos de que, tipo, você vai ver agora, acabou a tua vida social, acabou a Vitória festeira, a Vitória trabalhadora, a Vitória não sei o quê, você vai ter que ficar em casa. Só que, assim, isso, por um lado, foi muito bom, porque eu tava com uma expectativa muito mais difícil de maternidade do que realmente é, na minha opinião. A minha experiência como mãe tá sendo muito positiva, muito legal. Eu me acho uma mãe super descolada. Não sei se por ser nova, pelo timing de vida que eu tô, mas eu me acho, assim, uma super mãe, porque as programações que eu faço são sempre legais. Então, eu gosto de aproveitar a vida com o meu filho. Então, assim, se eu tenho churrasco dos meus amigos, meu filho vai junto. Se eu tenho festa de aniversário dele, eu faço questão de ser amiga das mães. E eu sei que eu, como mãe solteira, nova, possa ser às vezes um empecilho, muitas vezes, dependendo da mulher que você tá, mas eu tenho tanta certeza que eu sou uma mulher respeitosa, que eu sou uma mulher de caráter, que eu tenho um filho maravilhoso, que eu sou uma pessoa boa. E graças a Deus, Deus só me presenteou com amizades maravilhosas depois disso. Então, mesmo que eu não tenha, por exemplo, naquele dia eu não tenho nenhuma amiga solteira pra sair, mas eu tenho as minhas amigas, tipo, que são mães que também estão precisando de um timing e bate com o meu estilo de vida. Que estão precisando, tipo, dar um tempo do filho, assim como eu também preciso, e sair jantar.
Às vezes não é uma mãe solteira, mas é uma mãe. Ou às vezes não é uma mãe, mulher. mas é uma amiga solteira. Não. Então isso pra mim é muito legal. E eu, em nenhum momento, assim, eu vejo que eu negligenciei a mulher. Isso, eu sempre fui muito vaidosa. Eu tinha muito medo, por eu ser nova. Eu já me senti muito julgada por ter engravidado, sem estar casada, nova. Foi uma responsabilidade muito grande que eu assumi. Eu temia essa responsabilidade. Mas eu vejo que a partir do momento que eu fui desafiada, eu falei, não, agora que vocês me pediram para mostrar para quem que eu vim, eu vou mostrar. Então, eu não deixei de treinar, eu não deixei de sair, eu não deixei de jantar. Sempre que eu podia, eu ia na esquina de casa que tem um salãozinho, fazia escova, fazia minhas mãos, sabe? Não deixei a peteca cair. E você se sente muito abalada. Para mim, foi um alívio quando o Theo nasceu, muito grande. Porque eu, até o momento dele nascer, eu não sentia aquele amor de mãe que todo mundo fala. Tipo, meu Deus, nossa, você deve estar morrendo de amores. Eu olhava assim, tipo... Cadê? Cadê esse amor, assim? Cadê, sabe? Agora, a partir do momento que ele nasceu, foi surreal. Foi uma mudança, assim, drástica de sentimento. E ali nasceu uma pessoa nova comigo. Tipo, uma personalidade nova, uma skin nova. 10 vezes mais trabalhadora, 10 vezes mais batalhadora. E assim, é impressionante o efeito que um filho faz na vida de uma mulher. E eu até tive É uma conexão imediata. Total, assim, e é engraçado, porque eu tive que penar muito pra eu me redescobrir como mulher, porque eu me via como mulher, eu não tirei essa imagem, eu não me via só como mãe, mas eu ainda me sentia muito menina. Então eu demorei pra amadurecer esse degrau só. A mãe eu já cheguei assumindo responsabilidade, não delegava. Meus pais até sempre foram muitos meus parceiros, meus maiores incentivadores, meu irmão também. Toda a minha família, mas os três Comprou a briga foram... com vocês. Total. E eu fui forçada a amadurecer. E sair de menina pra mulher, esse foi o degrau mais longo que eu subi. Um salto, né? É um salto. E você chegou a se sentir culpada, assim, por não Muito. sentir esse amor até o Theo nascer? Muito, porque eu tava esperando o tempo todo, assim, tipo, meu Deus, e se eu não amar, e se eu não conseguir me dedicar? E a gente sabe que tudo que a gente ama, a gente se entrega 100%, a mulher principalmente. E eu tinha muito medo de ter essa confusão mental e não conseguir compreender a situação que eu lidava. Por ser algo novo e não ter uma referência tão próxima do que era tudo isso, tipo, na mesmo time de vida, na mesma época, que geralmente quando você casa meio todo mundo junto, tem filho todo mundo meio junto, é sempre muito parecido, né? E eu sempre pensei isso pra minha vida. Outra coisa que eu amadureci muito também foi a quebra de expectativas. E eu aprendi... Ai, libertador. Gente, meu Deus. Eu aprendi que você não precisa se culpar sobre essas expectativas criadas e por elas não terem dado certo, porque depois a vida acontece e você vai ver que muitas outras não vão dar certo também. E que não é sobre você não criar expectativas, mas é sobre você ter consciência de que se não vai ser agora, depois. Entendeu? E não ter essa pressa do tipo, meu Deus, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô perdida. Tipo, não, se reinventa. Faz uma coisa nova. E daí vem aquela coisa do cafezinho. Eu tava contando para as meninas antes que eu desenvolvi um hábito novo, recentemente, que é pra suprir uma necessidade emocional que eu tava sentindo. E eu adicionei, depois do meu almoço, um cafezinho expresso com chocolate. Eu sempre tomei, mas eu não dava significado para aquilo. E daí isso se tornou algo grande para mim no meu dia a dia por suprir essa minha necessidade emocional. E quando você vê que você pode suprir essa necessidade emocional com bons hábitos, isso é maravilhoso. Porque qual que é a tendência das pessoas? A voltar para bebedeira, droga, saídas ou alguma coisa do tipo. É até uma compensação desmedida muitas vezes, né? Sem parar para pensar. Esses hábitos, eles vão fazendo com que a gente também se lembre de que há mais vida fora determinados papéis que acabam ocupando muito mais tempo do que a gente possa mensurar e, por vezes, até escolher, né? Como o papel de mãe. Então, imagina, seu filho tem 3 anos, ele ainda precisa muito da tua presença. Total. Esses 5 minutos na tua vida é pouquíssimo diante de tudo. Do todo. Né? Mas ele tem um impacto no todo.
Exato. imenso, né? Eu acho que isso é muito relacionado com a questão da autorresponsabilidade, do você sempre ser 100% responsável por onde você está hoje. É 100% responsabilidade tua. Tipo assim, porque a gente fala, ai, mas Deus não quis que tal coisa, que eu conseguisse tal emprego. Minha filha, se Deus não quis que você conseguisse tal emprego, tem outro emprego te esperando muito melhor do que você estava esperando. Então, a gente tem que ter essa consciência, assim, de que nós somos responsáveis, não pelas atitudes dos outros, mas pelas nossas. E o que a gente vai fazer se alguma coisa não der certo? Então, assim, quando eu engravidei do Theo, com 20 anos, o que eu estava esperando? Que eu ia, antes de ter filho, que eu ia viajar o mundo, que eu ia morar fora de novo, que eu ia, sei lá, casar, que eu ia ter uma lua de mel, que eu ia ter não sei o quê, que eu ia construir a minha vida como casada. Eu tava imaginando Que tudo planejar, isso. talvez uma Exato. gravidez, né? Porque uma coisa que eu me sentia muito culpada também era de que eu nunca tinha tido o desejo de ser mãe até eu engravidar. Aquilo nunca tinha feito parte do cenário da minha vida. E eu sempre pensei, não, filho é uma consequência do amor depois de uma vida estruturada. Só daí vem Deus e dá uma rasteira em você e fala, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E depois eu fui entender que, assim, eu vejo que é muito legal a questão do filho também, que ele é um filtro para nossa vida. Não sei se você que já é mãe concorda comigo, mas só fica realmente quem tá também preparado. quiser o nosso e filho. quem também quiser o filho. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pode ser um afeto, um relacionamento, Pode ser uma amizade, pode ser um trabalho. Pode. Se não couber nossos filhos, não cabe. Vai caber a gente também. E assim, a gente fala assim, é completamente o amor que você sente por um homem, por um marido, por um namorado, do amor que você sente por um filho. Completamente diferente. Mas o amor que eu sinto pelo meu filho me faz fazer coisas que nem por mim mesma talvez eu faria. Então, a questão de abrir mão de muitas coisas. Só que isso eu acho que faz muito parte, assim, claro, é a beleza do ser mãe, né? O sacrifício, a doação, a entrega que a gente tem em relação a isso. E é muito legal a gente ter essa consciência, porque isso deixa de ser um problema quando você reconhece que amanhã ou depois você vai ter um ser humano maravilhoso que você educou e que você colocou no mundo para ser um homem de valor. Eu tenho muito isso comigo. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho muitas amigas que já são mães e reclamam, assim, tipo, meu Deus, ai, esse cara é insuportável, ai, meu Deus, meu marido é péssimo, não sei o quê. Eu falo, cara, tipo assim, você tem que entender que teu marido teve uma criação diferente da que você tá dando pros teus filhos. Você tem que entender que você não pode refletir o que você não gosta no seu marido nos seus filhos e que você precisa transformar ele no homem que você gostaria que você tivesse. Eu tenho muito isso pra mim. Então, eu transformo o Theo e eu ensino o Theo como eu gostaria de ser tratada e cuidada hoje. Como eu gostaria de ser amada, mimada, com os valores certos. E eu falo muito isso porque todo mundo quer reclamar, mas ninguém quer ser responsável pela educação, né? Tipo, cuidar do filho dos outros é fácil, cuidar do filho né? dos outros é fácil. Você dá pitaco, você dizer que, que tá errado, não sei o quê. Uma vez eu tive uma amiga muito próxima a mim, eu não julgo, porque eu acho que ela não tem filho, então talvez ela não compreenda ainda. Ainda tá muito no universo da imaginação. Exato. Mas ela fala, não, filho meu não vai sentar na mesa de jantar comigo. Daí eu falei, tipo assim, minha filha, você não tá entendendo. Primeiro, que não é nem sempre que você vai conseguir jantar com ele. É ele que vai ser tua prioridade para sentar na mesa. Depois, se você conseguir, você janta junto, ou junto, depois. E eu acredito muito na questão da presença, do se sentir parte de algo. Eu acho que isso faz total diferença. Assim, acho que por isso também que eu lido muito bem com essa parte de inteligência emocional, porque eu nunca tive esse sentimento de não me sentir parte de algo. Assim, por exemplo, quando eu me senti excluída de um grupinho de amigas, eu não entendia que era uma exclusão, eu entendia que aquilo não era pra mim. E que tinha alguma coisa diferente pra mim. Então, essa vem meu lado muito curioso. Então, eu enxergava um padrão que eu não reconhecia, ou que não era pra mim, eu procurava outro. Então, eu também nunca sofri muito com essas coisas, assim, sabe? Tipo, de amiga, namorado, quando eu reclamava, alguma coisa do tipo. Então, claro que eu levava em consideração, mas melhorava. Mas também não era alguma coisa que me afetava profundamente. Então... E você tem algum modelo ou inspiração, assim, na questão de criação e educação do Theo? Porque eu vejo, acompanho os stories e eu acho incrível, mas assim, incrível mesmo.
Isso como estudante de psicologia e como pessoal. Como você tem esse negócio de limitar, né, ele ter contato com a televisão o tempo todo e a rede social, o que é de extrema importância. Eu vejo, Muito. assim, eu trabalhei em colégio e, nossa, as crianças só ficavam, era TikTok pra lá, Instagram pra cá. Gente, vamos brincar de Barbie, Polly. E é tão importante isso que você faz com ele, de, sabe, falar assim, tá bom, você quer ver um filme, mas depois que você fizer isso, Sim. isso de uma idade muito nova, né? Os combinados, né? Os combinados. Eu ia falar isso agora. Eu funciono muito à base de combinado. Qualquer relacionamento comigo, eu acho seja amiga, perfeito. amoroso, profissional, tem a base de combinado. Eu não faço nada sem ter tudo muito bem combinado. Então, por exemplo, se eu tô programada de sair com uma amiga ou de viajar com uma amiga, tipo, eu gosto de ter tudo combinado. Então tá, então tal dia eu quero fazer tal programação, você não vai comigo? Então tá, então combinado. E eu não fico frustrada se ela não vai comigo ou se ela quer fazer uma outra coisa que eu não quero fazer, alguma coisa do tipo. Então eu levo isso pra todos os lados da minha vida e eu vejo que combinado não sai caro e isso assim não falha. E é uma organização também. É uma organização, porque eu vejo que, por exemplo, dentro de um namoro, combinado pra mim é uma das coisas mais importantes. Quando eu namorava, eu tinha muito aquela questão do, por exemplo, tá, como é que a gente vai fazer quem segue ou quem não segue? Quais Como os você tipos pensa de sobre perfil? isso, né? Isso tudo começa com uma pergunta aberta. O que você pensa sobre isso? É assim que você começa um combinado. E com o Theo eu faço da mesma maneira. Então, tipo, no relacionamento eu olhava e falava, olha, eu não me sinto tranquila, eu não me sinto feliz de ver que meu namorado, meu ex-namorado, qualquer pessoa que eu esteja me relacionando, fica seguindo X tipo de mulher. Ou tal fulana, que não tem nada a ver, ou alguma coisa do tipo. Então, podemos combinar que isso não vai ser um problema entre nós? Nunca tive problema. Depois que eu comecei a fazer combinado, eu nunca tive problema com isso. Nem com isso, nem com conversa, nem com coisa. Porque às vezes o que acontece também? Uma coisa que veio muito da parte masculina no meu último relacionamento. Que foi uma questão, por exemplo, eu não quero... Coisas que a gente tem que resolver entre nós são entre nós. Não é com os nossos pais, não é com os nossos amigos, é entre nós. Então tá combinado. Tipo, Porque essa altura do campeonato, exato. né? E o combinado é muito aquela coisa. Você tem uma vontade, eu tenho uma vontade. O objetivo final é o mesmo? É o mesmo. Isso é impor Então, limites também, é impor né? limites. E eu acho que é muito a questão de você se posicionar. Então, eu faço isso muito com o Theo. Eu me posicionar como mãe. Então, ele entende que eu sou muito legal, eu sou muito gente boa, mas eu sou a mãe. Então, ou ele vai fazer daquele jeito, ou as coisas não vão acontecer do jeito que ele gostaria que foi acontecesse. combinado, né? E foi o combinado. Então, eu sempre sento com ele e eu falo assim, Theo, você entende que isso daqui é importante a gente fazer? Você entende que tomar banho é uma prioridade? Óbvio que ele tem 3 anos, mas Claro, a gente começa já. Sim. Eu acho que ele nem sabe, eu não sei nem se ele entende o que é realmente uma prioridade, o negócio, mas eu acho que é assim que a gente começa direcionando. Eu acho que ele já entende que ele sabe que tem que fazer. Ele entende a obrigação, talvez. O compromisso ali que é estabelecido, né? Exato. Então, daí, o que eu sempre combino com ele? Tô voltando da escola e, assim, combinados recorrentes. Por mais que seja a mesma coisa, parece que todo dia você tem que combinar de novo. Então, a gente tá voltando da escola e, geralmente, o que ele quer chegar e fazer? Ou dormir ou brincar. Assistir desenho e tal. E ele tem um tempinhozinho dele de tela, não de YouTube. Mães, pelo amor de Deus, tirem esse caco da vida de vocês. YouTube é péssimo, terrível pra criança, ansiedade fica a mil. solto, fica vindo coisa, é muito estímulo, Não, né? e assim, a criança tem um controle de escolher desenhos que ela, na verdade, ela não tem ainda. Ela não tem noção do que é aquele Não tá controle. E isso adequado interfere muito sério na psicologia infantil. O desenvolvimento até neurológico deles. Total, é muito perigoso. E depois que eu tomei consciência disso, eu cortei 100% do YouTube. E assim, é raras as exceções. É tipo, quando um amiguinho tá noite numa chácara, não tem mais nada pra ele fazer, eles já brincaram o dia inteiro, daqui a pouco vai dormir, tipo, 20 minutos de YouTube, então tá, assiste os 2, e sempre é no celular do amigo, nunca é no meu. Eu nem tenho mais aplicativo. Ele nem conectar que você vai permitir em algum momento, né? Não, é sempre uma coisa que assim, eu permito, mas eu não mostro que eu tô vendo que ele tá assistindo. Que vira um hábito também. Tipo, tanto que daí quando eu vejo, eu falo, filho, YouTube não, né? Vamos dormir e tal. E deixo muito claro com todas as babás, com os meus pais. Eu sei que eles são avós e que eles querem fazer tudo o que eles querem, mas eu não permito algumas coisas e YouTube é uma delas. Então, o Theo, ele tem algumas recompensas. Quer assistir série.
Então ele pode assistir Pedir Mask, ele pode assistir Patrulha Canina, ele pode assistir Homem-Aranha, que ele gosta, ou ele pode assistir um filme. Então, tipo, Toy Story, Monstros S.A. Nem sempre um filme que vá trazer alguma coisa pra ele, mas é um filme que ele gosta. E vou te falar, a criança nessa fase é tão fácil de agradar que capaz que a semana inteira ele queira assistir o mesmo filme. Ah, sim, certamente. Então, eu deixo muito realmente para os momentos que eu preciso fazer alguma coisa ou que eu não estou presente e que daí deixa ele também relaxar um pouco e tudo. Mas o Theo sempre foi uma criança que ele brincou muito bem sozinho. Então, eu vejo que os combinados são muito importantes, assim. Saindo da escola, Theo, primeira coisa que a gente vai chegar em casa hoje vai ser tomar banho, combinado? Não, você quer assistir o filme tal? Então tá. Então, pra você assistir o filme tal, a gente vai tomar banho, senta pra jantar, a hora que você estiver sentado na sua cadeira, que ele tem o lugar dele na mesa, pra ele reconhecer isso. A hora que você estiver sentado na sua cadeira, pronto pra jantar, eu vou ligar o desenho um pouquinho. Tá, não sei o que e tal. Termina o jantar, ele nem tá assistindo mais o desenho, ele volta a brincar e logo em seguida vai dormir. Então, é muito engraçado, assim. E vai pegando um ritmo e aquilo Total. vai se mantendo como rotina, né? Vai se mantendo total como rotina. E a questão do YouTube também foi que eu achei, isso é muito engraçado, quando eu tive o Theo logo pequenininho, eu achei que eu precisava do YouTube pra dar conta dele. E eu não preciso. E foi uma coisa que, assim, se sirva de dica para as mães jovens, quem esteja grávida, alguma coisa que não adiantem as coisas que as crianças não pedem ainda. Então, por exemplo, botei chupeta. Às vezes a criança não tinha necessidade de botar chupeta. Botei, sei lá, YouTube. Às vezes a criança não estava pedindo isso, ela só precisava de que você levasse um brinquedo para o almoço. Isso. Entendeu? Isso. Então, eu tive 2 semanas de adaptação, que é quase um vício, né? Com o Theo. Foram 2 semanas, quase 30 dias aí, de choros recorrentes, um vitimismo, um se jogar no chão e chorar, pela falta do YouTube. Então, se você Em que momento da vidinha dele? Foi agora, foi final do ano passado, mais ou menos, foi meio do ano passado. Porque ele tinha vindo um pós-férias, algo assim? Não, nem isso. Mas ele assistia com recorrência, almoçando, tomando café da manhã, jantando, com babá. Já estava incluído no hábito Já estava dele. incluído no hábito. Aí eu não conseguia sair com ele sem um iPad, sem um telefone, sem nada. Aí eu comecei a achar aquilo um saco, porque a criança ficava igual um zumbi na frente da tela. Não brincava mais, eu sempre tive a referência de criança feliz e criança que brinca. E daí eu olhei e falei, não, quer saber? E cortei. Tipo, não fui desmamando, não, cortei. Não sei se eu fiz certo, fiz errado. A minha experiência foi bem positiva, porque ele nunca mais se apegou em nenhum tipo de... Segundo Freud, nosso papel é dificultar a vida dos filhos. Então eu concordo um deu pouco tudo com certo. você. A minha mãe sempre falou isso, ela foi muito boa mãe pra mim, ela facilitou muito minha vida. E dou total razão, assim, pra minha mãe, quando ela me puxa a orelha hoje em dia, porque algumas coisas a gente, até hoje, assim, foge do limite. Às vezes tem que puxar a corda. E não adianta, eu acho que tá no papel. E dentro dessa dinâmica familiar, você foi ter a tua casa, teu espaço, ou você se manteve no ninho? Não, eu me mantive no ninho, mas por questões assim, eu tô terminando a faculdade, trabalho e tenho Theo. Então, são muitas responsabilidades que eu tenho. E nesse facilitador que a tua família te ofereceu, você em nenhum momento quis parar para maternar? Ser filha e mãe? Eu pensei, mas me gera muita confusão mental esse posicionamento. E já fiz algumas sessões de terapias baseadas nisso. Não por problemas com a minha mãe, mas pela dinâmica familiar. Porque estando no mesmo teto, muitas vezes a gente não reconhece mais que ela não reconhece que eu sou mãe, eu acabo não me reconhecendo como mãe e acabo delegando algumas responsabilidades do Theo que são minha como mãe para ela, que é minha fácil, mãe. Né? E daí fica muito fácil. Então, eu tive alguns meses atrás, faz acho que 1 ano e pouco, 2 anos, que eu tava me reconhecendo que eu não tava assumindo a responsabilidade de algumas coisas que eu precisava assumir. E daí eu olhei pra minha mãe e falei... Tava tendo brigas com ela por conta disso. Falei, acabou. A partir de agora, essa X coisa eu vou fazer e a senhora não interfira mais, porque eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, a minha mãe, ela sempre me criou, e ela funciona dessa maneira, de que ela não precisa de horário pras coisas, por exemplo. Ela se dá muito bem com uma rotina sem rotina.
Então, tipo, ela vai se programando de uma maneira que ela se acha. Eu não, eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina. E eu fui reconhecer isso depois, quando eu me vi completamente bagunçada, seguindo uma rotina como a dela. Sem horário, sem... Tudo solto. Tudo solto. E a criança precisa disso, E a dessa criança rotina. precisa. Porque daí o que acontecia? Eu trabalhava a minha vida como mulher. E daí eu me vi em conflito nesse ponto. Daí eu olhei e falei, não, peraí. Agora tá ficando muito complicado pra mim, como pessoa, lidar com isso, sendo filha e mãe. Aí tava gerando uma confusão muito grande. Então daí eu peguei e falei, não, primeira coisa é rotina pra mim, rotina pro Theo, horário pra dormir, horário pra acordar. 1 hora de tipo assim, gap entre uma coisa e outra. Tipo, e no máximo é isso. Tanto que assim, meus pais viajam, eu ainda tô em casa. Claro, eu tenho os planos de sair e tudo, mas ai, eu não me sinto... Nem sempre eu me sinto preparada. Às vezes é um processo também pra todo mundo. Mas eu vejo algumas coisas, por exemplo, meus pais viajam, tudo que eu tenho pra botar em ordem é aquele momento que eu tenho. E como eles gostam de fazer viagens longas, 20 dias, 25 dias, é o tempo certo de você implementar uma nova... Sim, do teu organismo. Então, por exemplo, adaptar, pra tirar aceitar. chupeta, eu tirei assim, tirei bem. Pra tirar tela, tirei assim. Pra agora voltar com o horário de dormir, foi? Ele tava... De dormir, não. Ele tava voltando a mamar de madrugada. E criança de 3 anos, 4 horas da manhã. É um regresso. E é totalmente emocional, porque não é necessidade, não é fome. Não é fome física. E daí eu comecei a falar, não, eu levanto 5h30, 6 horas. Tenho levantado 5h30, 6 horas. Daí pra me acordar 4, até eu voltar pra dormir, era quase 5. Aí eu, tipo, tinha que levantar 1h30 já. menos de sono, né? E daí é terrível, porque daí acaba com o meu dia, e daí eu sei que eu me estresso 10 vezes mais com coisas que eu não precisava, me estresso com ele se estressa comigo, porque ele também fica cansado, também quebra o sono dele. Sim. Então eu tirei esse hábito ruim que tava do acordar de madrugada. Só que daí como é que eu faço isso? Óbvio que é difícil. Você chora, a criança pede, grita, reclama às 4 da manhã. Só que ele, 3 dias. É muito rápido daí também. É muito rápido. Como mãe, existe uma hierarquia, né? Então, pro Theo, você é a autoridade. Exato. Pra você, tua mãe é a autoridade. Uhum. Como é que você consegue estabelecer limites pra ela, sendo autoridade pro Theo? Essa é uma pergunta bem boa e difícil, porque até hoje a gente tenta achar um equilíbrio nisso. Eu talvez, olhando de reconhecer o papel dela como vó e não tirando essa dádiva que ela gosta de exercer, mas ela é muito minha parceira no seguinte sentido, do tipo, se eu combino, por exemplo, YouTube, se não é pra dar, não é pra dar. Então ela nunca mais deu YouTube. Então eu também tenho uma certa compreensão de que quando ela tá com o Theo sozinha, ela tem 100% de liberdade pra fazer o que ela quiser. Inclusive, se ela quisesse, ela podia dar o YouTube, mas ela não dá por respeito à minha autoridade. Isso é muito bom. Então, é muito uma base da conversa também que a gente teve. Não foi de um dia pra noite, a gente teve vários processos difíceis e discussões e conversas, e que ela não concorda, eu não concordo. E tá tudo bem, porque nem tudo você resolve de uma hora pra outra. E até isso entra numa coisa que esses dias eu tava lendo um comentário. Dê 10 dicas para pessoas que estão casando sobre casamentos. É do tipo, vá dormir sim, obrigado, porque nem tudo você resolve quando você tá cansado, quando você tá com fome, no calor da da na luta, né? Na sobrevivência. Exato. Então, assim, por mais que nós sejamos mãe e filha, nós somos diferentes, completamente diferentes. Começa nessa coisa da organização da rotina. Eu sou uma pessoa que eu preciso da rotina. Eu preciso treinar todo dia, porque pra mim é o meu psicológico preferido, o meu psicólogo preferido é o treino. Então ela não tem essa necessidade, para ela são outras coisas. Então a gente reconhecendo que somos pessoas diferentes, e isso é muito importante. E talvez você tenha conquistado esse respeito e essa até aceite, né, da tua mãe quanto às tuas regras, pela postura como você tem diante das tuas adversidades. Exato. E foi muito quando eu comecei a assumir as responsabilidades de uma maneira que eu olhava para ela e falava, não. Deixa comigo. Não precisa fazer isso porque eu vou fazer. Porque minha mãe, ela sempre foi uma facilitadora na minha vida. E não é errado, óbvio que não. Ela me facilitou assim com a mim 10 vezes. Para muitas coisas boas. E para muitas, eu vejo que se... Por exemplo, nessas questões do Theo, uma coisa ou outra, se ela tivesse me deixado fazer lá atrás,
já lá atrás eu teria reconhecido como minha responsabilidade e ela não teria se frustrado comigo pela minha falta de posicionamento. Quando eu entendi que era a minha falta que gerava essa reação nela, eu comecei a me impor do seguinte sentido: não vai fazer isso, quem vai fazer isso sou eu. Então, tipo, não, Theo quer dormir todo dia no quarto dos meus pais. Não vai. Vai dormir no quarto dele, no berço dele. Sexta-feira ou sábado, se ele quiser, ele dorme lá. Então, algumas coisas. E aí ele vai pra casa da avó, né? Que daí ele vai pra casa da avó. E então, os a gente aprendeu a lidar ali dentro. Departamentalizar ali, né? Aquele núcleo todo. O que te assusta em sair do ninho? Ai, a responsabilidade que me acompanha, assim, independência financeira. Hoje em dia eu já tô num patamar, assim, mais legal da minha vida nisso. Ainda não é o suficiente pra mim. Ainda quero, assim, ter mais um degrau além do que eu vivo hoje. Acho que isso é uma coisa que eu tenho muita noção. O dinheiro de um ano pra cá, devido ao meu último relacionamento, até deixou de ser um tabu pra mim. Então eu comecei a falar mais sobre dinheiro, comecei a olhar mais pro dinheiro. E eu reconheço hoje qual é o papel importante do dinheiro. Só que eu também aprendi uma coisa, que se a gente deixar de fazer as coisas por falta do dinheiro, o dinheiro nunca vai vir. Porque você não cria necessidade. Ele precisa ter um porquê, né? Exato. Então, hoje, eu me olho e eu crio essa necessidade do tipo assim, eu inconstante, vai e vem, eu tô indo olhar apartamento, vai e vem. Eu, como eu trabalho em construção civil, eu tô o tempo todo em obra. Eu olho apartamento, eu tiro foto, boto no meu mapa mental. Falo, esse aqui vai ser meu apartamento. Quase todos os apartamentos que eu vou, eu faço isso. Então, eu tenho criado a necessidade. E dá uma arriscada também na vida dela, de se comprometer com algo, né? Exato. Então, assim, eu já sou muito compromissada com muitas coisas. E isso tá na minha, assim, wishlist, que nem diz outro. Junto com várias outras coisas que eu tenho pra minha vida. Por exemplo, eu tenho um sonho fanático há anos de ser Forbes 30 Under 30. Pra mim é uma coisa, assim, que tá, assim, na minha cabeça. Tem um foco bem grande, vermelho com isso. Assim como tá o meu apartamento, assim como tá uma viagem específica que eu quero fazer, assim como tá casar, que eu acho que casar, assim, tipo, é o top one sonho da minha vida. Não que seja uma necessidade, alguma coisa que eu quero pra ontem, mas é um sonho. Aquela coisa do casado, noivo, acho que toda mulher... De ter esse parceiro também, de viver esse momento. Isso e... Nossa, eu acho a vida dois, assim, deliciosa. Eu gosto muito dessa vida. Eu sou a péssima solteira, assim, tipo... Uma solitária solteira. Nossa, assim, eu tenho muitas amigas, eu tenho muitos convites para programações, mas eu gosto, tipo, hoje, depois que eu fui me conhecendo melhor, principalmente depois de semana, eu gosto da qualidade de vida, do acordar bem, do praticar esporte, gosto do retorno que me traz, gosto das amizades que eu faço por conta disso. Então, não deixo de sair, óbvio. Saio, faço, aproveito, vou com as minhas amigas, dou risada. Não tenho medo de, tipo assim, sabe? Ai, meu Deus, se forem pensar isso, tô nem aí também, faço o que eu quero. E tenho meus valores ainda, querendo ou não, mas eu sou uma péssima solteira porque eu não aproveito isso do jeito que eu aproveito, tipo, uma viagem, um sábado de manhã no parque, fazendo beach tênis, uma praia, uma programação com meu filho. Eu gosto muito mais dessa vida. Então, as noites, hoje em dia, acho que até mais pelo meu relacionamento mais íntimo com Deus, não tem me pego tanto. Então, eu não sinto tanta necessidade de sair pra festa e loquear e fazer confusão. E eu, como mãe, sou muito mais consciente dos perigos. Então, sei lá, botam droga na bebida, carro. E a gente sabe que às vezes a gente bebe, entra no carro com um a mais, sem cinto, não pega Uber. Muitas coisas podem acontecer, né? Exato. Então, eu tenho esse medo também. Eu sou bem medrosa em relação a isso, até porque eu tenho muito nas minhas costas, muitas responsabilidades. E todo mundo que tá comigo sabe disso. Então, é muito engraçado. As minhas amigas, assim, elas veem que quando eu tô começando a desacelerar, tipo, eu logo vou embora. Porque daí elas já começam, você já tá pensando amanhã, né? Daí eu falo, claro, tipo, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Tem um impacto, né? É um impacto. Mas sabe que diferente. isso é uma questão que eu estava falando com as minhas amigas agora. Porque, por exemplo, eu namoro faz 2 anos e 4 meses.
E eu sempre fui da night, de sair. Essa aqui sofreu. Nem me fala. Minha mãe também, coitada, ela me Meu mandou. Quando é ela igual me hotel, a ligou. gente acorda várias vezes porque ele acorda, dorme. Quando cresce, a gente não dorme Não mais. dorme. Minha mãe não dormia. Minha mãe até hoje, se eu sair, ela não dorme. Meus cabelos brancos vieram agora. Não era quando ela era bebê. E ela sempre falava, ai, não vejo a hora de você encontrar alguém pra sossegar. Não sosseguei, adoro Não, sair. te acelerou bastante. Mas hoje eu vejo e falo muito para as amigas, eu falo assim, gente, a gente não tem, sabe? Porque eu comecei a sair muito cedo. Total. E eu saía, ficava até meia-noite, 2 horas da manhã, e depois só aumentando, só cada vez mais e cada vez mais. combinados. Não, eu né? também. A minha mãe, pra você ter ideia, minha mãe, quando eu comecei a sair, eu acho que eu tinha tipo 16 anos, ela ia comigo na balada pra eu poder entrar. Ave Maria. Juro. Ela ia na Shed comigo na época. Foram algumas. Era eu e uma amiga minha que a gente adorava sair e as nossas mães, a tia Ju e a minha mãe. Ah, vai ser gostoso também. Não, né? São era boas maravilhoso. memórias, Foi um né? momento muito legal da minha vida, assim, da minha juventude. E hoje eu falo pra elas, falo assim, gente, nossa, que preguiça, né? Não é que eu não eu gosto muito, gosto de beber, gosto de sair, gosto de escutar um bom pagode, um bom sertanejo, eu gosto disso. Pra mim é o momento que eu liberto, assim, sabe? Sim. Tiro toda aquela pressão, eu esqueço que eu tenho Acho que aquilo são pra fazer amanhã. programações, né? É meu momento comigo mesmo, assim, de espairecer, sabe? Sim. Mas eu falo pra ela, eu falo assim, gente, precisa ir na balada, não pode só ir num barzinho, escutar uma música. E precisa ser 8 horas, pode ser 5 da tarde? Exatamente. Até as 3 da manhã. Pode ser. Mas isso é Eu o posso chegar salto, né? Posso chegar em É o casa salto. meia-noite, deitar na minha cama, tomar um banho e dormir. Tem o ritual de Gente, chegar, juro. fazer skincare, tirar maquiagem. Eu amo sair à tarde, porque daí eu volto. delícia. Gente, Ai, eu chegar em volto casa pra às casa. 8. gostoso. Volto pra casa, tomo um banho. Até se duvidar, dependendo do lugar que eu vou, lavo o cabelo. Né? Seco, faço meu skincare, fico com o Theo ali um pouco, ele dorme, eu ó, minha série. Tô, assim, Porque às vezes tô você não nas tá nem ouvindo, nuvens. você só tá lá, relax, né? Exato. E eu acho que, assim, é muito da maturidade do seu timing de vida também. É. Eu sou uma pessoa que eu sou movida a experiências. Então, pra mim, a experiência vale muito mais do que o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se me chamar pra ir pra um rodeio, eu sou a primeira a te falar, não, vamos, quero ir pro rodeio, quero ir pro show, adoro sertanejo, adoro country. Até agora, meio do ano, eu vou pra um show country, tipo, de um cantor que eu amo de paixão. Então, tipo, esse tipo de coisa eu aproveito ao máximo. Eu fico até a hora que eu quiser ficar, eu não me preocupo com a hora de voltar, eu não fico... Agora, eu sou contra, hoje em dia, assim, me gastar em lugares que eu já não me encaixo mais, que eu já não me vejo mais. E a gente vai Que já não mudando tem mesmo. gente mais que me... Que agregue. que me baixe ali. Não, e é bem isso. Eu tava até falando com uma amiga minha essa semana, eu falei, nossa, a sensação é que se eu for pra esse lugar, é um vazio, parece que eu não pertenço mais a esse você tipo... não se reconhece É mais óbvio, naquilo. se né? existem aniversários, são grandes exceções. Até meu namorado fala assim, ele gosta muito de música eletrônica, ele queria muito ter ido no Arung. Falei, precisamos ir mesmo no Arung? Podemos ficar em casa? E que bom que eu fiquei. Foi incrível ter ficado em casa. Nossa, fiquei embaixo no Scuba de série. Nossa, maravilhoso. Você sabe que eu fui no Arung, que foi super legal. Eu aproveitei muito com os meus amigos, mas eu também, tipo, tive isso. Falei, ai, gente. Chega uma hora que já não tá... Tipo, assim, é muito legal, é muito tudo. Mas, às vezes, é muito aquela coisa do tipo, eu vejo que são as mesmas pessoas há anos que a gente encontra, nos mesmos lugares. Que do final de mesmo semana jeito. você vai encontrar. E eu vejo que eu não gosto de ser a pessoa que volta, sabe? Regride. Ah, regride. Eu não gosto. Essa sensação me dá um pouco de, assim, agonia, sabe? Dá até um asco. Então daí, assim, foi muito legal. Aproveitei muito. Fazia muito tempo que eu não saía numa festa eletrônica. Mas foi uma coisa, assim, tipo, momentânea. Mas às vezes é bom voltar pro agora velho é mundo bom pra se também pra perceber. ficar um tempo sem ir pra esse tipo de lugar. Porque não é muito, não diz muito sobre mim. Eu não sou fã do eletrônico, eu não tenho esse apego, esse negócio. Tipo, nunca curti muito, nunca fui rata de Warung. Eu tenho uns amiguinhos que iam, assim, todo final de semana pra Balneário pra ir pro Warung. E eu sou muito mais, assim, dessas programações. Então, um final de semana, tipo, Começa de a ir mais pra rodeio. cultura, né? Pra um lado mais de cultura. Ou, sei lá, um show específico de um cantor sertanejo. Eu gosto bem mais dessa vibe. Coisa em casa, de amigo, isso eu amo. Não deixo de nunca. Tipo, com os meus amigos, assim,
só a gente. Programações também, às vezes a gente chama, tipo, um chefe em casa, 10 amigos, faz lá sei lá, um sushi. Né? Um sushi night pra todo mundo. Isso é o mais legal, é muito delícia. mais agradável, né? Você estar ali com pessoas que você realmente quer, sem ninguém ao redor, assim, que vai ficar olhando. Muito. E isso tem muito a ver também com a intimidade que eu tenho tido com Deus, assim, pra mim mudou muito, sabe? Quando que isso foi se estreitando? Quando quando o Theo tinha... Eu falo pelas datas que eu me lembro daí. Você vai se localizando. Quando o Theo tinha 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e 8, 1 ano e meio. Foi quando eu comecei a me sentir... Eu tive, logo depois que o Theo nasceu, eu tive um pouco de depressão pós-parto. Que eu só fui reconhecer bem depois alguns sintomas, como eu só usava roupa preta, eu não conseguia olhar mais para algumas roupas que eu usava antes, eu não me via naquilo. Então eu perdi um pouco a referência de quem eu era. Aí que eu falo que eu tive que conhecer uma mulher nova, que surgiu uma mulher nova, mas foi rápido. Só que eu levei resquícios dessa depressão pós-parto por muito tempo. Então eu tive ali, sei lá, como se fosse 3 meses, 3 meses desses sintomas. E eu fui 1 ano e meio, 1 ano e 8 depois, eu fui ver que eu ainda tinha resquício daquilo ali. E daí, na época, na terapia, ela era uma psicóloga muito espiritualizada que fazia terapia comigo, que ela falou, ó, procure alguma coisa que faça sentir de novo, alguma coisa. Tipo, uma intriga, alguma coisa que eu não tava sentindo as coisas. Como se estivesse anestesiada. Como se estivesse anestesiada. E daí eu falei, vou voltar pra igreja, porque eu tinha uma amiga, a Kika, que é uma das minhas melhores amigas hoje, que ela ia todo domingo. Eu pensei, o que essa bicha vai tanto na igreja? O que tem esse lugar? Falei, vou lá pra ver se eu sinto alguma coisa. Fui. Aí eu não fui na primeira, não senti nada, fui na segunda, não senti nada, fui na terceira, não senti nada. E eu botei no meu coração só um propósito que eu ia todo domingo na missa. Esse domingo na missa tem 2 anos que eu vou todo domingo na missa. E eu vejo que, assim, foi graças a isso que me curou completamente disso tudo e me libertou de uma pressão de sentimentos, assim, tipo... Uma opressão. Uma opressão, porque eu olhava pro sentimento e eu falava, eu não posso sentir, porque eu acho que eu senti tanta coisa quando eu tava grávida... Engoliu muita coisa. Que eu engoli, também, que eu falei, eu não posso sentir isso aqui mais. Só que, na verdade, o que acontece? Quanto mais você sente, pior é. Quanto menos você sente, pior é. Quanto porque mais daí você aquilo te foge, acumula, mais embota, né? E você fica. E eu cheguei nesse ponto que eu olhava e eu não sentia mais nada. Eu não sentia amor, assim, tirando pelo Theo, que é uma coisa surreal mesmo, mas Isso eu não aumenta. conseguia me conectar com nada, nem com ninguém. E eu comecei a achar isso muito ruim pra minha vida, assim, eu não conseguia me apegar a um trabalho, a uma pessoa, a algum hobby, me senti muito perdida. Aí eu voltei pra igreja, voltei todo domingo e tal. E assim, tantas coisas maravilhosas aconteceram depois comigo, que se eu contar, assim, é brincadeira. E a sintonia que eu tenho hoje com Deus, se eu contar pra vocês uma que aconteceu esses dias comigo, é assim, surreal como ele responde. Eu tava, esses tempos, questionando ele, coisa que eu não devo fazer, de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu, mas por quê? Que saco, né? Tudo tão bom e tal. Aí, fui na missa, saí da missa, falei, Espírito Santo, fala comigo, não tô enxergando o que é pra eu fazer. E eu sou uma pessoa muito sensitiva. Tipo, eu vejo que daqui 6 meses alguma coisa vai acontecer, acontece. É bem engraçado. E... falei pro Espírito Santo falar comigo, abri a Bíblia no celular que eu tenho, selecionei lá, sei lá o quê, Jó 38, li até o 42, que é o capítulo final. E falava assim, tipo, uma coisa como, quem é você para me questionar? Gente, é surreal. Eita! E a minha conexão com Deus é muito assim. Então, eu tenho tanta intimidade hoje que tudo que eu peço, Ele me responde. Só que isso é uma construção. É uma doação. E hoje eu tenho uma coisa muito dentro de mim que é o servir. Eu tô aqui para servir. Eu tô na empresa, eu tô ali para servir. Eu não fico me prendendo, eu não vou fazer isso porque eu não acho que é da minha alçada. Não. Eu tô ali para servir. Tudo bem, a empresa é da minha família e tal, mas assim, independente, se tem algum funcionário que tá com algum problema, eu faço questão de falar. Se tem alguma coisa que tá acontecendo, eu faço questão de perguntar. Se, sabe?
O que tem para resolver, eu resolvo. A gente criou o grupo de oração, eu com a Maria, que é uma amigona minha, assim, Deus aproximou muita gente no último ano. E que a gente criou o grupo de oração nesse objetivo de servir também as pessoas. Então, e é muito engraçado que quanto mais você serve, mais bênçãos você recebe. Porque, e não é uma coisa que eu faço pensando, mas é um propósito que eu coloquei no meu coração. Percebendo, né? Exato. E eu coloquei muito no meu coração isso, do que eu tô aqui para servir. Se alguém precisa conversar comigo, eu vou dar o meu melhor para escutar o que ela tem para falar. E se eu tenho alguma coisa que eu possa agregar na vida dela, eu com certeza vou ajudar. Se eu tenho algum projeto, alguma amiga, qualquer coisa, eu vou me entregar 100%. Uma coisa que eu aprendi também, não na igreja, mas com Deus, lendo a Bíblia, estudando sobre isso, ouvindo as pessoas falar, é de que a entrega é o que você dá é teu, não é da outra pessoa. Então, se você amou alguém, esse amor é teu, esse amor não é do outro. A própria palavra ser. Vir. Exato. Toda vez que você é na sua essência, você vai ter a resposta, exato. porque é causa e efeito. Exato, é totalmente isso. Então, eu vejo que, por mais que, por exemplo, se você ama muito uma pessoa, mas aquilo acaba, o amor não deixa de existir porque ele é teu. Você só compreende a magnitude que ele tem perante tudo. Então, você pode depositar ele em outro lugar. Porque a pessoa que foi embora, ela não vai embora com o teu amor. O teu amor fica com você. E isso faz parte do processo de cura também. Então, isso que aconteceu comigo lá atrás. Eu comecei a entender esse tipo de coisas que aconteciam na minha vida. E eu comecei a olhar e falar, nossa, esse projeto não deu certo, eu me dediquei tanto para aquilo. Pois é, mas eu posso pegar toda essa minha dedicação e botar em outro. Porque não morreu com o projeto a minha dedicação é minha. Sim. Assim como o amor é meu, assim como os valores são meus, assim como a certeza de quem eu sou é minha. Então, assim, eu vejo muita amiga falar, porque ele me traiu, será que eu não era o suficiente e tal? A traição não foi tua culpa. Ela não diz quem você é. Né? Ela não diz quem você é. Não leva essa coisa pra frente, porque não é com você o negócio, é com ele. A escolha do outro não fala sobre nós. Não fala sobre você. Né? Então, é muito importante a gente reconhecer que o que você dá não vai embora. É teu. As pessoas têm que se apoderar desse sentimento. Nossa, porque eu sou muito intensa, porque eu amo muito. Mas se a outra pessoa não tá te correspondendo, não é porque ele... Libera essa pessoa. Exato, não é porque esse amor teu não é o bastante. É porque o teu amor vai ser mais bem utilizado em outro lugar. Exato. É você mudar de rota sem você precisar abrir mão de quem você é. Então, o amor é completamente seu, assim como a tua inteligência emocional, assim como os teus valores, assim como tudo que carrega junto com você. Então, esse processo da igreja, eu digo assim, tipo, vá à missa e poste, porque isso muda a vida das pessoas. Ela te lembra todo o tempo quem é você. Total. Embaixo de todas as camadas que vão ficando com as histórias da vida. E a confiança de que tem algo maior que está tomando conta de tudo. E quem não acredita, não precisa acreditar em Deus. Mas bota a fé na vida. Tipo assim... Fé em si. Bota o pé que o chão vai surgir. E assim, não tenha medo de dar o próximo passo. Não tenha medo de se afastar quando você não se reconhece mais naquele lugar. Aquilo não te pertence. Quando a gente se sente conflitado, quer dizer que aquilo não é pra você. E eu vejo, assim, muitas amigas que insistem em relacionamentos e quebram a cara, e nossa, e vai e volta, e vai e volta. É completamente desgastante. Pra elas. Porque aquele amor que é tão grande, é tão bom, ela podia estar dedicando a outra pessoa. Sendo mais construtivo. Que vai valorizar. É como um investimento, né? A gente precisa parar para pensar que o nosso dinheiro, nosso amor, nossa saúde, nosso tempo, nosso corpo, nossa capacidade, ela precisa ser colocada onde vai prosperar. Exato. E a gente tem que saber reconhecer esses ambientes. Então, eu vejo que hoje em dia, se relacionar com pessoas não tá fácil, porque as pessoas têm educações muito diferentes. Cada um vem de uma casa e tal, pais, tudo isso interfere, culturas e tal. Só que a gente tem que olhar para a situação no seguinte sentido. Ela conversa comigo, eu aceito esse tipo de coisa. E a gente não tem que ter medo de se impor. Existem afinidades ali. Né? E eu vejo assim, tipo, em nenhum relacionamento que eu me impus desde o início, como por exemplo no meu último relacionamento, no primeiro dia a gente sentou e conversou quais são as suas prioridades, quais são as minhas.
a gente pontuou todas elas e falou, família é importante, meu filho é importante e inegociável, trabalho é importante, sei lá, mais uma outra coisa que é importante. E a vida que segue. E isso nunca foi um problema, porque foi combinado desde o início. Combinado não sai caro. Não sai caro. Vitória, vamos caminhando para o final desse papo muito bom, muito inspirador. Me lembrando de muitas coisas também que eu atravessei na sua idade com a Luísa aqui. Muito bom. Dá tudo certo no fim. Ai, com certeza. Eu quero deixar aqui um presente que os nossos apoiadores disponibilizaram para você. Obrigada, Te agradecer muito pela tua vinda, pela tua disponibilidade, te parabenizar pela tua responsabilidade, né? Kant diz que maturidade não é apenas a soma dos anos que nós vivemos, mas é o quanto nós assumimos as consequências das nossas escolhas. Total. E isso cabe desde se reportar ao entrar, se reportar ao sair, né? Se disponibilizar a estar ou não e também se justificar, né? Se inteirar no que está acontecendo. Olha, nesse momento eu não posso, mas eu posso nesse. E ser responsável com aquilo que realmente se dispõe. Total. E eu vejo que, assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que nos assistiram hoje olhe para as situações e se tá difícil, aproveita essa oportunidade e passa por cima do difícil, sabe? Porque toda vez que a gente encontra uma parede, se você para nela e quer dar a volta, essa volta vai te custar caro. Porque provavelmente você vai perder alguma parte muito importante da vida ali. Encara e escala. Encara e escala, exatamente. Bom, antes da gente fazer a última pergunta, né? Eu queria te agradecer muito por ter topado e ter compartilhado um pouquinho da Vitória off cameras. E também agradecer por você ter trazido um papo de muita sabedoria. Você é uma mulher de muita sabedoria, de muita ética, muito inteligente. E foi muito importante pro meu eu pessoal, assim, todas as coisas que você falou sobre você, as situações que você passou. Então, muito obrigada, Vi, por ter participado. Isso me deixa até emocionada. Por ter participado. E a gente está aqui de braços abertos também para qualquer coisa que você precisar, quiser conversar. A gente também... eu estava até pensando aqui na minha cabeça como nós trouxemos pessoas que são cuidadoras, né? E você é uma pessoa cuidadora e a gente também é cuidadora. Então, a gente está de braços abertos para cuidar. E somos bem cuidadas, talvez por isso estejamos à disposição. Né? E, bom, a nossa última pergunta é: o que é um papo bom para você? O papo bom para mim é quando a gente consegue falar de problemas sem que aquilo se torne um problema ou que aquilo fique pesado. Que a gente consiga ser 1% melhor toda vez que a gente conversa com alguém sobre alguma coisa. Isso eu levo muito assim no meu coração e todo dia eu acordo pensando, hoje eu vou ser 1% melhor. E para mim, conversar faz parte disso. Porque eu sou uma comunicadora nata, então faz parte do meu dia a dia. Eu acho que é isso. Um papo bom é quando eu saio da conversa 1% melhor que eu entrei. Eu vou quebrar o protocolo hoje. Eu vou fazer mais uma pergunta. O que você hoje, como mãe, quer deixar dito para o seu filho, para quando ele assistir o YouTube, essa conversa, ele possa se lembrar dessa caminhada que você vem fazendo? E para a menina também que ficou para trás, né? Essa até me deixa emocionada. O Theo é a coisa assim mais importante que eu tenho na minha vida. Por ele, tudo eu faço e tudo eu fiz. E eu passei inúmeras barreiras por ele. E no final, assim, na vida, eu não espero nenhum tipo de agradecimento ou reconhecimento sobre. Eu espero que ele olhe para isso e que ele se inspire do seguinte, eu preciso ser 1% melhor também todo dia. Eu preciso servir as pessoas assim como minha mãe serviu. Eu preciso ser o exemplo de Deus como Deus tem nos ensinado. E a minha vida mudou muito desde que eu comecei a entender tudo isso. E o que eu espero, assim, de máximo pro meu filho é que ele seja completamente feliz com as escolhas que ele tomar. Que eu dei o meu melhor, assim, tudo que eu fiz até hoje foi pelo melhor dele, pensando nele 100%. E todas as decisões que eu tomei, eu deixei de tomar. E eu não espero nenhum tipo de reconhecimento. Eu espero que ele um dia faça isso pelos filhos dele também. E que ele seja um homem digno, que eu espero que ele seja, de caráter, de honra, que eu acho que é isso que o mundo precisa. Então, é para isso que eu preparo você, meu filho, espero que você seja esse homem. E o mundo precisa de mulheres assim, que inspirem, que sejam corajosas, que assumam as rédeas da sua vida e que estejam disponíveis para que o mundo seja melhor. Amém. Parabéns, Vitória. Obrigada, meninas. Parabéns, minha filha. Eu fico muito emocionada porque é uma alegria
estar no momento da minha vida hoje sabendo que a minha vida deu certo, porque as minhas filhas deram certo. Essa é a maior prova de que a nossa vida valeu a pena, né? E que lá na frente, você me conta, eu quero ainda quero saber dessa história lá na frente, é olhar para trás e saber que o nosso melhor se tornou o melhor e que a sociedade está aí sendo beneficiada com pessoas tão bacanas, né? E para você que está em casa, que está enfrentando dificuldades na maternidade, que está enfrentando dificuldades como filha, que está enfrentando dificuldades na vida, lembre-se que sempre as coisas mudam. A vida é eternamente um eletrocardiograma. Um dia nós estamos em alta, um dia nós estamos em baixa. Então, como diria a minha filha mais nova, os momentos bons vêm para que a gente possa se lembrar de que nos ruins isso vai passar e vai ter o bom de novo. Desfrute a vida, se inspire, escreva para nós, se fortaleça naquilo que aquece teu coração, passe e pense em como voltar a sentir essa paixão, essa fé, esse amor por si mesma e pela vida. E lembre-se realmente que isso vale a pena, né? E que isso é de cada uma, né? Você não precisa procurar esse amor em outra pessoa ou você não precisa procurar essa validação. Isso é seu. Está tudo dentro de nós. Tá tudo dentro de você. Ali, é só acessar. Se ainda não acessou é porque ainda não está no tempo, mas ele vai chegar. Com certeza. Muito obrigada pela audição de vocês, pelo prestígio e até o próximo episódio.